Fala Cryptídeos e bom, tu já ouviu falar sobre o Gaster? Esse cara é um personagem de Undertale que é conhecido no fandom por ser o personagem mais assustador e misterioso do jogo. Pois bem, eu sou o Brumas e eu sei que você é clichê e tudo mais, só que esse personagem é uma coisa muito importante pra esse jogo. Só que tipo, não dentro de história, lore ou algo do tipo, mas sim pro jogo em si se manter vivo. Mas antes de eu te falar o porquê disso, vou precisar te explicar umas coisas. Ele tem um RPG lançado lá em 2015 pelo Toby Fox, mas que apesar de boa parte das pessoas darem crédito pra ele, também teve muita ajuda da amiga dele, a Temi. Não essa, a de verdade, que fez várias artes, tanto que aqui tá uma comparação entre as artes do Toby e da Temi dentro do jogo. Enfim, não é disso que eu quero falar, mas sim do carinha que eu já citei no começo do vídeo, o Gaster. Gaster é um personagem de Undertale que geralmente é associado a essa imagem aqui, mas que na verdade não tem simplesmente nenhuma relação com o resto do que existe sobre o WD Gaster. Isso mesmo, a única imagem do jogo que existe sobre o Gaster nem é oficialmente dele. E isso é algo bem importante porque eu vou falar aqui, mas voltando ao personagem, ele era o antigo cientista real do Underground, onde se passa o jogo, antes de ter a outra cientista, a Alphys. Uma das invenções mais importantes desse carinha aí foi o Core, não é um youtuber, ele é inútil pra esse vídeo. Mas tadinho dele, ele tá sofrendo demais, força pro Core, gente. Enfim, os entre aspas seguidores do Gaster dizem que ele um dia sumiu do nada, quando ele caiu dentro do Core. Que, pra quem ainda não percebeu, é uma coisa ligada ao núcleo da Terra, por isso o nome Core. Isso é tudo que temos oficialmente sobre ele, porém agora começam as teorias. Acontece que o Gaster é citado algumas vezes como WD Gaster. Existe um segredo em Undertale que é um texto na fonte Wingdings que diz: Entrada número 17, escuro, mais escuro, e a escuridão continua crescendo. Esse experimento parece muito interessante. O que vocês dois acham? Muita gente diz que essa entrada, que tem um início idêntico com as do True Lab, não foi feita pela Alphys, a personagem que trabalha lá no tempo que se passa o jogo, mas sim pelo Gaster, e isso tem como evidências duas coisas. Assim como existem Sans e Papyrus, que tem nomes baseados nas fontes que eles falam, WD de WD Gaster viria de Wingdings, a fonte no qual o texto aí está escrito. E 2, o vocês dois que ele cita no texto poderiam ser Sans e Papyrus, já que eles também possuem os nomes baseados em fontes e o Sans tem os Gaster Blasters, que levam a pensar que ele tem alguma ligação com o tal do Gaster, e isso aí é uma ligação bem forte que dá pra fazer nesse texto, mas tanto faz. Além disso, alguns seguidores do Gaster dizem que ele foi meio que dissolvido no espaço-tempo e que também que é rude falar sobre alguém que está escutando, mesmo que o Gaster não esteja junto com eles. O que leva a pensar que o Dr. WD seja em todos os lugares, e por isso ele consegue summonar aquela porta magicamente. Aqui é que dá pra encontrar a suposta imagem do Gaster, porque ele tá em todo lugar ao mesmo tempo, dissolvido no espaço-tempo, papapá, tal, enfim. Existe um monte de outras teorias sobre ele, inclusive uma outra que eu fiz, que liga a aparência dos amálgamas com a do Gaster. Onde eu tento explicar mais umas coisas aí, mas se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, envolvendo a história e as outras teorias sobre o Gaster, eu posso fazer, é só tu comentar aí embaixo. Aliás, falando disso, também poderia já deixar o like se você está gostando do vídeo, né? Com tudo isso explicado, como a história, a teoria e todo o cacete aí sobre o personagem, vamos pro que realmente importa. E é o motivo de você ter clicado nesse vídeo para começar de conversa. Porque eu acho que toda mídia precisa do seu Gaster. Como você já viu lá atrás, sabe que basicamente 80% do que existe sobre o Gaster em si, incluindo a própria aparência dele, é somente teoria. E é isso que faz ele ser um tipo de personagem muito único. Undertale é um jogo que, como eu já disse, foi lançado lá em 2015 e não tem mais nada envolvendo ele sendo lançado, fora da Tarune. Porém, mesmo assim, ainda existem várias teorias sobre o jogo, mas não duvido que mais de 70% delas sejam sobre o Gaster. Tu pode apostar. Ah, mas tá, como isso é importante, Brumas? Bem, é por conta desses personagens que mesmo depois de 9 anos do lançamento do jogo, as pessoas ainda falam sobre ele toda hora dentro da fandom. Mesmo que ele não seja mais importante dentro da história do jogo, sobre os humanos, o Floy, e que o Asriel envolve e tudo mais. E somente seja um detalhe que fica de lado. Mesmo assim, ele faz com que o jogo continue ativo, mesmo enquanto não lançam coisas novas envolvendo ele. Quero ter exemplo de um personagem mais famoso, Golden Freddy. O Golden Freddy, ou Fredbear, não é importante para a história principal de FNAF. Ele não é a causa de nenhum assassinato, nem de nenhuma daquelas espécies de ressurreição, digamos assim. Pelo contrário, ele só é uma consequência dos dois. Porém, ele é só uma vingativa que leva a causar a Custom Night, que no final das contas também é só um evento separado, assim como a criação do Core lá em Undertale. E assim como o Gaster, ele é quase composto 80% de teoria. Ninguém sabe qual é o nome dele, se ele é homem ou mulher, se ele tem 2 almas, de onde vem todos os poderes dele, e muitas outras coisas que podem até nem ser sobre o personagem, mas tem alguma ligação com ele.
E agora me diz, quando lançou o último FNAF? Lá em agosto do ano passado, bem distante do outro, que foi lançado em dezembro de 2023. E nesse meio tempo, a garotada lá de FNAF continuava discutindo sobre o Golden Freddy, porque mesmo sem nada de novo, ele ainda tinha pontas soltas, que qualquer um pode chegar e falar, olha, eu acho que eu tive uma ideia. Já que o que tem desde o começo de todas essas duas histórias do Gaster e do Golden Freddy, só existem pequenas pistas, que pra ligar dá pra fazer vários caminhos diferentes e do nada alguém pode pensar em um desses caminhos, entendeu? E é aí que tá a magia desses personagens. Eles podem até não ter histórias oficiais ou backgrounds bem construídos, porém as interpretações que as pessoas fazem meio que tornam esses personagens muito mais complexos e misteriosos, e acabam gerando uma interação entre as pessoas que gostam tanto desses jogos, o que torna eles sempre ativos, e com comunidades dedicadas, até demais, a achar a verdadeira história deles. Então, vou deixar aí na tela passando alguns guesses de várias mídias que tem por aí. Mas bem, Cryptidious, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu gostei muito de fazer ele, pra falar a verdade. Comenta aí embaixo o que você acha que eu deveria trazer aqui no canal, Monólogo de Horror, jogo, ARG, ou no mínimo deixa um like. Também não deixe de se inscrever se você quer se tornar um verdadeiro Cryptidio e, bem, vejo vocês na semana que vem.